Hoje, então, temos a prece inicial Marli, Evangelho sou eu, Livro dos Espíritos do Carlos, Vibrações do Célia, Lista Fernanda e a prece final Eliane. Correto? Correto. Muito bem. Gente, a Flaviana também quer, minha esposa quer colaborar com o presentinho de Natal, tá? Bom. Ah, tá. O Fernando Romano também. Fernando Romano, ok? Muito bem. Júnior Curio. Júnior. Beleza. Depois, um pouquinho mais para frente, a gente organiza quem vai participar, né? Uhum. E vamos fazer o sorvete no próximo dia 29, não? Vamos. Vamos sim. Eu não estou sabendo. Ah, é verdade, você não estava. A gente pensou para o dia 29, ao invés de bolo, comprar sorvete para os nossos amigos. Certo. Porque está muito quente, né? Apesar da chuva, fica esse mormaço todo. Sim. Lucélia. Célia. Oi, gente. Olá. Tudo bem? Tudo bem, e vocês? A Fer também. Tudo bem, graças a Deus. Então, tá bom. A Fer. Oi, Fernanda. Olá. Olá, Fernanda. Tudo jóia ou não? Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Bem, graças a Deus. Se melhorar, estraga. Não, se melhorar, melhora, né? Se melhorar, melhora. Toda melhora é bem-vinda. Sim. Vamos começar então, gente? 6 horas. Tá. Senhor, mais uma vez estamos aqui na vossa presença, pedindo a vós que conceda a Jesus, que ele interceda sempre nos nossos estudos, que a gente possa caminhar sempre no caminho da caridade, do bem, do amor fraternal. Agradecemos pela nossa saúde, pela saúde dos nossos familiares, pela saúde de todos que nos assistem. E hoje, com certeza, mais uma vez, nossos mentores estão aqui presentes. Pai nosso que estais nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que está na compaixão, na caridade, na paciência, no gesto de perdão. Pai nosso que está em mim, que está naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome por tudo que é bom e belo, justo e gracioso. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que as minhas rogativas preze mais no meu orgulho do que nas reais necessidades. Pai, perdoa as minhas ofensas, meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me, assim como eu posso perdoar aqueles que me ofenderam. Mesmo quando meu coração esteja ferido, não me deixe cair em tentação dos erros, vícios e egoísmo. E me livra de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem para dizer obrigada, Pai, por mais essa lição. Que assim seja. Tudo bem. Então, agora sou eu. Ainda no Evangelho ainda é indulgência, né? Só que é o item 17, João Bispo de Bordeaux, 1862. Item 17. Todo mundo pronto? Posso começar?
Ok. Ele diz assim: sede indulgentes para com as faltas dos outros, quaisquer que sejam. Julgai com severidade apenas vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, do mesmo modo como a usastes para com os outros. Apoiai os fortes, encorajai-os a prosseguir no bem, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que considera o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo suas asas brancas sobre as falsas dos humanos, ocultando-as assim aos olhos daquele que em tudo vê impureza. Compreendei toda a misericórdia infinita de vosso Pai, e não vos esqueçais nunca de lhe dizer pelos vossos pensamentos, e especialmente pelos vossos atos. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Entendei bem o valor dessas sublimes palavras. Não só sua letra é admirável, mas também o ensinamento que elas contêm. O que solicitais ao Senhor quando implorais o perdão? Esquecimento, só isso? Se assim fosse, resultaria em nada, pois. Se Deus se contenta em esquecer as vossas faltas, não pune, mas também não vos recompensa. A recompensa não pode ser o preço do bem que não se fez, e ainda menos do mal que se haja feito, mesmo que esse mal tenha sido esquecido. Pedindo perdão por vossas transgressões, pedis a Deus o favor de suas graças, para não cairdes nelas, e a força necessária para entrardes um novo caminho, de submissão e de amor, no qual podereis acrescentar ao arrependimento a reparação do erro. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre suas faltas. Esse véu é, muitas vezes, bastante transparente aos vossos olhos, e é preciso acrescentar-lhe o amor ao mesmo tempo que o perdão. Fazei por eles o que pediríeis que vossos pais celestes fizessem por vós. Trocai a cólera que desonra pelo amor que purifica. Pregai e exemplificai essa caridade ativa, incansável, que Jesus vos ensinou. Pregai com ele próprio, como ele próprio fez durante o tempo em que viveu na terra, visível aos olhos do corpo, e como ainda a prega sem cessar, desde que se tornou visível apenas aos olhos do Espírito. Segui o divino modelo, segui os seus passos, que vos conduzirão ao lugar do refúgio, onde encontrareis repouso após a luta. Como ele, carregai todos a vossa cruz e subi, sofridamente, mas com coragem, o vosso Calvário. A glorificação está no cimo. Bom, é muito simples, né? A gente saber como deve ser a indulgência, ou perdão ao próximo. É só você imaginar como você gostaria de ser perdoado e como você gostaria que as pessoas fossem indulgentes com você. Certo? O que você quer para você serve para o seu irmão. Né? Então, é difícil esquecer o que os outros fazem para nós? Sim. Mas quando a gente pede perdão pelos nossos atos, não é exatamente o que a gente pede? Se a gente pede para nós, não serve para o nosso irmão, então, 2 pesos e 2 medidas, né? Isso é falso,
hipócrita, né? É difícil perdoar. É difícil perdoar. Não é fácil a gente esquecer aquelas coisas que as pessoas fazem contra nós, né? Na verdade, mais por orgulho do que qualquer outra coisa, né? O orgulho impede que nós peçamos perdão. É o orgulho que impede que a gente faça isso, né? E cada um de nós tem um tanto de orgulho. Uns menos, uns mais. Na verdade, o ideal seria que nós nem nos sentíssemos ofendidos, né? Esse é o ideal, que aquilo que as pessoas dissessem, aquilo que as pessoas nos dissessem, nem fosse motivo de raiva, né? Eu eu não sei exatamente as palavras, quem souber depois me corrija, mas o Chico ele sempre falava isso, né? Eu fico triste quando... Eu não fico triste quando alguém me ofende. Eu ficaria triste se eu ofendesse alguém. É isso, né? Esse mundo que a gente vive, né? É difícil você falar sobre isso. Veja, ontem começou uma nova guerra, né? Uma nova guerra que a gente não sabe onde vai levar, onde vai acabar. Por causa de quê? Porque as pessoas, tudo bem que no fundo de tudo isso está a questão do poder, né? Do poder, do dinheiro, né? Mas é uma guerra que se arrasta há 70 anos. 70 anos de guerra. Será que realmente eles conseguiram algum feito com essa guerra? Será? Então, eu sempre digo, não sei se vocês concordam, né, que os maiores males do nosso mundo é o orgulho e o egoísmo, né? Pelo orgulho a gente magoa, a gente faz de tudo, né, para que a nossa máscara não caia, né? A gente faz todo o esforço para que a máscara... Porque todos nós temos as nossas máscaras, né? A máscara que a gente vai trabalhar, a máscara que a gente vai fazer isso, a máscara que a gente vai fazer aquilo. Nós temos máscaras, né? Então, às vezes, por orgulho, a gente faz tudo, né, para que essas máscaras não caiam. E aí a gente acaba ofendendo os outros. Por causa disso. Orgulho, isso é orgulho. Então é isso. Vamos ver quando é que a gente vai aprender a viver a vida em paz, né? Pensando não só no meu umbigo, mas olhando no umbigo dos outros também, né? Porque, afinal, somos uma comunidade e cada um de nós depende do outro, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Certo. Ninguém? Nada, gente. Ai, tá bom. Então eu vou falar uma coisa aqui que eu pensei. Então fale. Tem uma parte que você leu aqui, apenas o esquecimento de vossas ofensas, esquecimento que vos deixa no nada, porque se Deus se contenta em esquecer a vossa falta, ele não pune, mas tampouco não recompensa. Sobre essa fala aqui, eu gostaria, eu não sei se eu estou errada, mas eu gostaria de pensar assim, que Deus não castiga, que Deus dá o livre-arbítrio, que tudo que a gente faz, de alguma forma, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Estaria eu errada nessa colocação? Não, em absoluto. Pecado não existe. Isso não existe. O que existe é a lei da ação e da reação. Exatamente. Deus não pune. Imagina,
Gente, olha o universo, dá uma bisoiada, né, no universo, e veja se Deus vai ficar olhando o que cada um de nós faz de certo ou de errado. Ele não precisa disso, ele criou leis. Ele criou leis que cuidam disso. Uma delas é da ação e reação. Então, é isso aí, perfeito, Marli. Pecado, o erro, isso não existe. Isso é conto da carochinha. Que há tantos anos eles querem que a gente acredite em pecado, e aí tudo é pecado, né? Sexo é pecado, isso é pecado, aquilo é pecado, não existe pecado. Existe você fazer mal para o seu irmão. Né? Isso é um erro. E aí você vai pagar pela ação e reação, não porque tem lá, você vai morrer, vai ter um cara lá te esperando com um chicote para bater nas suas costas, né? Para te julgar. Isso não existe. O julgamento é da consciência. Porque eu vejo assim, sabe, Marcelo, que se a gente tem, né, a gente tem a liberdade de cometer nossas ações erradas ou certas, como diz, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Sim. Mas aí Deus não é responsável por isso, essa responsabilidade só me cabe a mim. Lógico, 100%. Obrigada, Marcelo. Veja uma coisa, vamos fazer uma comparação. Imagine um povo lá no meio da Amazônia que nunca viu outra coisa, nunca viu nada, não teve contato com branco, ele vive exatamente como ele vivia há 10 mil anos atrás. Uma das coisas que eles faziam era o canibalismo. Você vai julgá-lo como culpado? Aí vai lá o humano, fala que é pecado, a partir daí ele vai começar a ser culpado por causa pelo que ele faz? Não, claro que não. Né? Isso é uma coisa cultural. É lógico que é errado você se alimentar do seu irmão, né? Mas isso não é para eles, né? Tudo é intenção, gente. Tudo é intenção. Aquilo que a intenção que você tem. Se a sua intenção é prejudicar o seu próximo, é um erro. É um erro que você está cometendo. Para vocês terem uma ideia, me corrija se estiver errado, mas pelo que eu li, eles comiam aqueles que eles venciam nas batalhas para honrá-los. Era uma questão de honrá-los. Então, né? Então, veja, a gente precisa de colocar longe da gente esse monte de dogmatismo que a gente vem sendo, que eles encheram na nossa cabeça, né? De que tudo é pecado. Não é bem assim. Me diga, como é que sexo vai ser pecado se é a formação da vida? Me fala isso. Verdade. Qual o sentido disso, né? Bom, chega, falei demais. Alguém mais quer falar? Não, só quero colocar uma fala do Carlos, assim, o Carlos sempre fala. Muito é cobrado a quem é dado, Mar Carlos? Muito é cobrado, quem muito é dado. Mas tem uma outra coisa, Deus não só não pune, como também não recompensa. É isso. Fazer certo mostra que eu vou evoluir, que eu vou crescer, que aquele ponto eu já aprendi. Então, Deus não vai falar assim, agora você tem uma recompensa aqui, você tem uma vida melhor por conta disso. A vida melhor é consequência do que você fez. A vida pior é consequência do que você fez. Por isso que a cada um é dado o que você faz. Planto bem, colhe bem. Planto mal, colhe mal. É isso aí. É a nossa regra para a evolução. Não tem jeito. E depois que eu alcançar algumas coisas, eu não volto mais. Eu posso ficar estagnado, estar marcando passo, mas eu não volto, eu não vou regredir. Só que eu vou ficar marcando passo se eu não andar. Agora que eu vi. Oi, Pedrão. Pedro está aí. Tudo bem, Pedro? Tudo bom? Boa noite, Pedro.
Boa noite. Bom, se alguém mais quer falar, senão eu passo o bastão para o Carlão. Até combinou, hein? Eu só queria comentar da questão, aí você usou o exemplo dos índios, o Marcelo, e essa coisa da antropofagia deles estava muito relacionada a você a querer adquirir as coisas boas que aquele outro tinha para dar. Isso. E metaforicamente, talvez a gente consiga fazer isso, evoluindo, claro, né? Mas a gente consiga fazer isso no nosso dia a dia, não se alimentando do nosso irmão, da carne efetivamente, porque para eles era o concreto, né? Eu preciso me alimentar para poder conseguir ter essas características boas, mas talvez aprendendo com os nossos irmãos. E sem fazer espiritofagia também. Também, né? Ok. Então, beleza. Então é isso aí. Vamos lá. Vamos para a segunda etapa, penúltima etapa do ensaio teórico. Nós vamos dar continuidade, mas dir-se-á as sensações agradáveis que são transmitidas ao espírito pelo perispírito, tanto quanto as desagradáveis. Todo mundo está acompanhando aí? Sim. Maravilha. Ora, se o espírito puro é inacessível a umas, deve ser igualmente às outras. Sim, sem dúvida, há aquelas que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som, nossos instrumentos, o perfume das nossas flores não produzem nenhuma impressão. E, não obstante, eles gozam de sensações íntimas, de um encanto indefinível, das quais não podemos fazer a mínima ideia, porque estamos para eles como os cegos de nascença para a luz. Sabemos que elas existem, mas de que maneira? Aí se detém o nosso conhecimento. Sabemos que o espírito tem percepção, sensação, audição, visão, e essas faculdades são atributos de todo o seu ser, e não apenas de certos órgãos, como nos homens. Mas, ainda uma vez, de que forma? Isso é o que não sabemos. Os próprios espíritos não podem explicar-nos, porque a nossa linguagem não foi feita para exprimir ideias que não possuímos. Assim como, na língua dos selvagens, não há termos para a expressão de nossas artes, nossas ciências e nossas doutrinas filosóficas. Bem, mais uma vez, a gente dá aqui a questão de como que acontece essas sensações para o espírito. Espírito puro não vai ter as mesmas sensações que a gente tem. Como a gente viu na última semana, a música que eles ouvem, nós não conseguimos entender como é que ela é, porque é uma música de outra dimensão. Então, a nossa música é linda, é maravilhosa para nós. Não toca eles. Esses sentimentos que a gente tem não os toca, porque são espíritos elevados. É outro nível. E como que é, então? Como que a gente vai ficar sabendo? Nesse momento, nós não temos essa condição de saber. Pode ser que, em breve, venham mais comunicações de espíritos, dando para a gente uma noção melhor de como são as coisas para esses lugares. Mas a nossa diferença de um mundo de expiação e de provas para um mundo puro é tão grande, e como que a gente vai ter essa expressão? Como que a gente vai entender o que é uma música pura? O que é como é andar, como é viver nesses lugares puros? Nós não temos condições, é difícil. Que palavra que eles vão usar para nós? Acho que no livro Nosso Lar, algumas coisas são ditas bem superficialmente, porque nós não temos condições de entender. Imagine um lugar onde tem espíritos puros. Como que nós, espíritos ainda bem enraizados aqui na Terra, vamos conseguir entender o que é? Então, às vezes, vem uma informação bem superficial, que é para a gente ficar, nossa, que legal, né? Muito bom. Mas esse muito bom não chega nem aos pés do que, na verdade, é. Ao dizer que os espíritos não são inacessíveis às impressões da nossa matéria, queremos falar dos espíritos mais elevados,
cujo envoltório eterizado não encontra termos de comparação na Terra. Não se dá o mesmo com aquele cujo perispírito é mais denso, pois ele percebe os nossos sons e sente os nossos odores, mas não por uma parte determinada do seu organismo, como quando vivo. Poderíamos dizer que as vibrações moleculares que fazem sentir em todo o seu ser, chegando assim ao sensorium comune, que o próprio espírito que é o próprio espírito, mas de maneira diversa, produzindo talvez uma impressão diferente que acarreta uma modificação na percepção. Eles ouvem o som da voz e, no entanto, nos compreendem sem a necessidade da palavra, pela simples transmissão do pensamento, o que é demonstrado pelo fato de ser essa penetração mais fácil para o espírito desmaterializado. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para a qual não há obscuridade, e apresenta-se mais ampla e penetrante entre os que estão mais purificados. A alma e o espírito têm, portanto, em si mesma a faculdade de todas as percepções. Na vida corpórea, elas são obliteradas pela grosseria dos nossos órgãos. Na vida extracorpórea, libertam-se mais e mais, à medida que se torna menos denso o envoltório semimaterial. Uma comunicação espírita, como que ela se dá? Não é o médium fala, mas o médium utiliza a sua própria forma de falar, porque ele capta o pensamento do espírito. Não é que ele fala, o espírito que fala por ele. É ele quem fala. O espírito, ele capta o pensamento. E quanto mais o médium se preparar, estudar, se desenvolver, buscar o seu aperfeiçoamento, menos grosseira vai ser essa comunicação. Lá no passado, nós vimos, através de estudos, que muitas comunicações eram feitas, o médium se jogava no chão, o médium gritava, o médium dava soco na mesa. Por que isso? Porque o médium ainda não tinha o preparo, não tinha estudo. Imagina quando o Chico Xavier começou lá nos anos de 1920. Quem estudava o espiritismo? Então, do jeito que vinha, falava. Era palavrão, era um monte de situação que você... Hoje, nos lugares, nas casas espíritas que estudam, que buscam o desenvolvimento, você vai ter um ou outro médium que sai um pouco fora do tom. Mas a maioria consegue. Vem um palavrão, e pelo pensamento você já disse, palavrão eu não vou falar. Posso falar que você está bravo, que você quer está querendo falar, mas palavrão aqui a gente não fala. Grito aqui a gente não dá. Então, tudo pelo pensamento. Isso ninguém ouve na mesa quando você vai falar. Por quê? É o pensamento que toca. Nós não vamos conseguir, do jeito que nós estamos ainda, captar o pensamento do espírito puro, jamais. Porém, esses espíritos que estão conosco, a gente está sendo uma casa espírita, no nosso estudo, eles captam o nosso pensamento. Se nós estamos imbuídos de estudar mesmo, nós estamos pensando em outras coisas, eles captam. Por quê? Eles estão num nível superior ao nosso. Por que que quando nós baixamos a vibração, um obsessor chega? Porque nós caímos na faixa vibratória dele. O pensamento nosso é igual ao pensamento dele. Se é um pensamento de briga, de xingo, de matar, de roubar, de fazer o mal para alguém, eu vou atrair. Então, por isso que nós devemos cuidar dos nossos pensamentos, sim. Se nós não cuidarmos do nosso pensamento, e não é pieguismo, não é aquele cuidar de paz e amor. Não, é cuidar de você não deixar esse pensamento se desviar. E ele se desviando, porque somos mortais e espíritos ainda imperfeitos, nós devemos buscar uma oração, buscar sair dessa névoa de pensamento negativo, porque se a gente não faz isso, a gente cai na mão deles. Aí, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, que Kardec faz, se os espíritos influenciam nossas vidas. A resposta qual é? Muito mais do que vós pensais. Por quê?
Eu posso estar falando um monte de coisas bonitas, mas o meu pensamento não está ligado naquilo. É porque eu já decorei, é porque eu já falei muitas vezes, então estou falando. Mas não estou ligado. Então, ele entra, ele penetra. É muito importante para a gente ligar, cuidar. Nós, espíritos puros, é o que nós estamos falando. Eles não influenciam por nós, mas nós nos deixamos influenciar por espíritos mais inferiores. Então, a gente precisa cuidar de nós. Certinho, pessoal? Belezura. Então, vamos para o nosso último parágrafo de hoje. Tomado do meio ambiente, esse envoltório varia segundo a natureza dos mundos. Nosso mundo é um, outro mundo é outro. Nós podemos ter várias extensões de prova. Para a gente transitar entre eles, nós precisamos de um tempo de mudar o nosso perispírito para a gente poder pegar essas moléculas de lá, essa energia de lá. Então, é possível mudar, mas tem um trabalhinho. Ao passar de um mundo para o outro, os espíritos mudam de envoltório, como mudamos de roupa ao passar do inverno ao verão, ou do polo ao equador. Os espíritos mais elevados, quando vêm visitar-nos, revestem o perispírito terrestre. Imagina Jesus o quanto sofreu para vir nos visitar aqui e ficar aquele tempo com a gente. Porque espírito puro é outro tipo de perispírito. O nosso é grosseiro ainda, apesar do perispírito ser etéreo. Mas imagina como é que é o corpo, foi difícil viver nesse corpo. Então, as suas percepções se assemelham à dos espíritos vulgares, mas todos eles, inferiores ou superiores, não ouvem e não sentem senão o que querem ouvir e sentir. Por isso, de novo, a gente já falou sobre isso. Pegando de novo o exemplo de André Luiz, quando a mãe dele fazia as orações, 8 anos orando, e ele demorou para sair do umbral. Orar, então, não ajuda. Você só demorou 8 porque ela orava. Porque senão ele podia ter ficado 80. Então, é demorado o processo. Por quê? Eu posso receber as orações, mas eu só vou fazer o que eu quero. Eu só vou sentir o que eu quero. Como disse a Marli no Evangelho, é livre-arbítrio. Então, você ora. A sua parte é orar. Porém, aquele que tem que agir, é ele quem vai agir. Não somos nós que vamos agir por eles. A oração, nós faremos, daqui a pouco nós vamos fazer as vibrações e orações. Todas as quartas a gente faz, todos os dias nós fazemos nas nossas casas. Nós ajudamos. Mas cada um dos nomes que a gente tem, é ele quem precisa se predispor a se ajudar, a se modificar. E a mudança não dá para ser da água para o vinho, da noite para o dia. Ela é devagar, degrau por degrau, porque senão não solidifica. Como não possuem órgãos sensoriais, podem tornar à vontade as suas percepções, ativas ou nulas, havendo apenas uma coisa que são forçados a ouvir: os conselhos dos bons espíritos. A vista é sempre ativa, mas eles podem tornar-se invisíveis uns para os outros. Conforme a classe a que pertençam, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, mas não dos superiores. Ou seja, nós podemos mentir no nosso nível, mas eu não consigo mentir para o espírito superior. Ele está aqui falando assim, cara, você está falando algumas coisas que não é verdade para você, seu dia a dia você não faz. Você está contando lorota para o pessoal. Não é verdade isso. Então, a gente mente quando a gente não consegue fazer algumas coisas. Mas a gente mente para a gente mesmo, né? Porque aquele amigo, aquela equipe espiritual que cuida do grupo de estudos espíritas Francisco de Assis, está falando assim, olha lá, rapaz, eu vou jogar um bom pensamento aí para você, vai. Você está muito... Baixa a bola. Nos primeiros momentos, após a morte, a vista do espírito é sempre turva e confusa, esclarecendo-se na proporção em que se liberta e podendo adquirir a mesma clareza que tinha durante a vida, além da possibilidade de penetrar nos corpos opacos.
quanto à sua extensão, através do espaço infinito, no passado e no futuro, depende do grau da pureza e elevação do espírito. Então, sempre, para as coisas que acontecerem com a gente, depende do nosso grau de evolução. Se eu quero ser ter sempre uma vibração boa, bons pensamentos, eu preciso mudar, desde já, todo o meu comportamento, todo o meu jeito de ser, eu preciso buscar ser cada vez melhor. Não podemos nos esquecer, a gente vai escorregar e a gente vai cair. Pode se frustrar nesse momento? Nesse momento, pode. Só. E depois já não pode mais. Tem que levantar e buscar adiante, passar por cima daquilo que você deixou de fazer, ou que você errou. Nós não podemos passar pano para os nossos erros, mas também, se nós devemos perdoar o nosso irmão, nós devemos começar por nós mesmos, né? Porque Jesus disse, amai o próximo como a si mesmo. Então, eu não posso dizer que amo um filho, que amo um pai, que amo uma mãe, que amo os meus irmãos, que amo minha esposa, se eu não me amar. Estou sendo incoerente. Eu preciso começar a olhar de dentro para fora que eu começo a fazer as minhas mudanças. Para poder superar meus limites, as minhas dificuldades, as minhas dores. Certinho, pessoal? Algum complemento? Não, tranquilo. A minha parte, tranquilo. Na semana que vem nós acabamos esse ensaio teórico. Ninguém quer comentar nada do Carlos? Não? Ficou bem claro, né? Uhum. Então... Algumas perguntas que eu ia falar para ele já falou. Transmissão de pensamento, hein, Carlos? Então, eu ia perguntar uma coisa, ele já foi falar. Eu ia perguntar outra coisa, ele falava. Agora não tem mais nada para perguntar? Bom, obrigada, Carlos. Oi? Só de tempos em tempos é que nós, humanidade, né? Nós recebemos um espírito puro ou não tem isso? Não tem datas fixas. O que acontece? Nós estamos chegando agora, por exemplo, num mundo que vai ser transformação para um mundo de regeneração. Então, nós vamos começar a receber espíritos melhores para nos ajudar a alavancar. Então, como que é isso? Como se dá isso? Se nós... Vamos imaginar que você tenha na escola, lá na ITEC. Você, de vez em quando, troca professores, porque vence contrato, porque você faz outros concursos e tudo mais. Se você percebe que ali tem algumas coisas fracas, você vai trocar. Você vai melhorar o seu quadro de professores. Aqui na Terra, o nosso governador é Jesus. Se a equipe dele, que não é fraca, muito boa, perceber que nós não estamos conseguindo, que está devagar, que está patinando muito, que já era, começam a vir mais para poder alavancar, para poder fazer. Isso já aconteceu pouco depois que Jesus foi. Então, de tempos em tempos vem. Não dá para a gente garantir que esse tempo é a cada 500 anos, é a cada 1000 anos. Por quê? Porque depende muito do que nós fazemos. Se nós vibrarmos e buscarmos a nossa evolução, o nosso crescimento, individualmente, o que vai acontecer? Vamos melhorar coletivamente. E se eu melhoro coletivamente, ok. Agora, o Marcelo citou a guerra, que teve ontem já com Israel. Podemos citar os 3 médicos que foram assassinados no Rio de Janeiro. Quer dizer, ainda estamos precisando. Não tem como nós não precisarmos de ajuda nesse momento. Por quê? Haverá separação do joio e do trigo. Dessa forma que deveria ser a separação? Carlos, você pode repetir, porque travou o finalzinho da sua fala. Deu uma falha no geral. Nossa, eu percebi aqui que sumiu todo mundo. Deu uma falha geral aí. Deu uma falha. Será que teria que ser assim? Será que não somos nós que estamos falhando e não fazendo a nossa parte? Por quê? Se a gente vive
com ódio, com raiva. E eu falo a gente no seguinte sentido: nós vivemos num mundo em que é muito mais fácil nós nos reunirmos para falar mal dos outros do que bem. Não precisamos só da guerra. Só isso já gera uma névoa de maldade, de maus pensamentos, que como que a gente faz para ter uma boa vibração? Quando eu saio dali, eu já não saio bem. Por isso virão espíritos. Daqui para frente, olha a dificuldade que nós vamos ter de reencarnar, porque nós temos que aproveitar bem a nossa estadia aqui na Terra. Nós falamos recentemente da dificuldade das pessoas terem filhos. Elas querem ou ter um ou nem ter filhos. Vai precisar vir espíritos melhores do que nós para poder fazer a alavancar. Se nós, pobres mortais, não tivermos a oportunidade, como que a gente vai crescer? Então, nós não podemos achar assim, bom, no fim da minha encarnação, vamos esperar a próxima melhor. Quando que vai ser essa próxima? Será que eu sei? Virão espíritos para mudar a Terra. Como veio o pessoal de Capela quando a Terra começou. Só que, para isso acontecer, nós precisamos fazer a nossa parte para ir juntos. Estão chegando espíritos melhores para nós. Só complementando o que o Carlos falou, essa história de esperar para a próxima encarnação é um perigo, né? Quem disse que a sua próxima encarnação vai ser na Terra? Isso mesmo, é isso. Porque a gente está em período de transição. Quem não merecer ficar aqui, não vai ficar. Então, você não tem que deixar para depois, tem que fazer agora. Ou depois pode não ser aqui. Aí vai ser pior. Eu fico me questionando muito com relação aos jovens, né, os adolescentes de hoje. Muitos são mais agressivos, julgam muito, são intolerantes. E eu fico buscando formas para tentar ajudá-los a enxergar essas questões mesmo, sabe? Mas quão mais elevado você se considera para julgar o outro tão inferior assim e causar violência e humilhá-lo, né? E isso é muito difícil, muito. Tocar o coração deles é muito difícil. E eu fico tentando buscar formas, não sei se vocês sabem formas de se fazer isso. Eu vou responder essa pergunta porque eu também sou professor e eu também tento fazer a mesma coisa. Você sabe o que é o certo? Mostra. Aí cada um vai pegar aquilo que lhe aprouver, concorda? Você fez a sua parte. Eu sei que é fácil falar, né? A gente sofre. A gente sofre quando a gente vê alguém que pega o caminho errado. Mas a gente faz a nossa parte. E olha, deixa eu te explicar por que é tão difícil. E viu, Feira, a gente está como professor na pior época possível do planeta. Sabe por quê? Porque você tem, como o Carlos falou, né? Espíritos espíritos extremamente elevados reencarnando, inclusive nem são da Terra, né? Para nos ajudar. Mas, por outro lado, existem os piores renascendo. Por quê? Porque eles estão tendo a última chance deles. Então, a gente vive num mundo extremamente antagônico, né? Em que você tem a luz extrema e a escuridão extrema, uma do lado da outra. Agora, imagina nós, nesse ambiente, como professor, tentando lidar com as duas pontas. É complicado, né? Mas não sofra, faça a sua parte, que eu sei que você faz, e aí, né? Diga, Maurili. Fernanda, se me cabe aí uma palpite, mesmo não sendo professora, mas eu trabalhei no Ação Jovem, né? Era responsável pelo Ação Jovem. Eu sempre digo o seguinte: o que não é uma prova
É uma lição para nós. Entenda isso. Ou é prova ou é lição, mas que você e o Marcelo tem que passar por isso, tem. Sem dúvida. Uma Obrigada, outra viu? coisa que eu acho de tudo isso, dos jovens, nós temos um problema dentro de casa. As famílias já não estão educando. Então, mando para a escola que a escola vai educar. Desde que Eliane e eu, a gente se casou e o Giovanni nasceu, que é o nosso primeiro filho, educação é nossa. Educação não é de avô, educação não é de tio, educação é nossa. A escola vai ensinar aquilo que nós não temos condições de ensinar. Então, a gente sempre quis que eles tivessem educação indo para a escola. Só que eles chegavam da escola falando coisas que não condiziam, só que aí nós corrigíamos. Você não aprendeu isso, então vamos fazer diferente. Acontece que hoje, principalmente nos últimos tempos, a família abandonou esse tipo de coisa. Eu não vou dizer, não é culpar, não é julgar. Não sei se estão pai e mãe trabalhando, eu não sei identificar. Precisaríamos estudar para saber o que é. Mas não tem essa cobrança. Então, o jovem, ele acaba sendo fácil. Para ele, tudo tem que ser feito do jeito dele, quando ele quer, a hora que ele quer. Agora, você imagina, numa escola onde você tem cada classe uns 30, 35 alunos e cada um fazendo do seu jeito, é muito complicado. Por isso, o começo dele é lá, na família, na base. Porque ali, se ele tem a orientação, se ele tem... Você pode perceber que quando tem essa educação, te dá menos trabalho. Não que ele não te dê trabalho, mas dá menos. Agora, nós vivemos essa crise dentro das famílias. Ô, Carlos, mas quando a gente faz abordagem com a família a respeito, sobre isso, que eu acho de suma importância o que você está falando, né, que tudo começa dentro do lar, eu cheguei a ouvir de mães, assim, ó, você não quer ficar com a minha filha, quando ela melhorar você me entrega? Nossa. Sério, sério, Deus sabe que eu estou falando a verdade. E eu achei um absurdo isso, né? Então, assim, a que ponto que chegou a família, né? Nós temos aí mesmo um desmonte da família. E é preciso lembrá-lo que a responsabilidade de educação é deles. Isso. Então, eu acho bem bacana quando a escola faz esse trabalho de abordagem com famílias. Uhum. Bacana, não. Muito bem. Vibrações é a Lucélia. Vamos lá, Lucélia? Lucélia? Tá me ouvindo? Ela está com o microfone fechado. Você não está conseguindo? Você não consegue abrir o microfone? Ah, tá. Bom, quem quer fazer vibrações, então? Liga o microfone, Marli. A Lucélia não está conseguindo, Lucélia? Liga o conseguindo. microfone. O microfone. Isso. Conseguiu. É que sumiu tudo aqui. Sumiu tudo. É porque a conexão tá ruim, Lucélia. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer a vibração, Lu? Vamos. Vamos, então, abrindo bem os nossos corações. Muito amor e carinho. E vamos vibrando a paz do mundo, o bem universal. Vibrando a todos os países que se encontram em guerra. Que Jesus leva a paz, o amor a cada um.
Vamos vibrando ao nosso Brasil. Muito amor e carinho ao nosso Brasil. Vamos vibrando a Portugal, onde se encontra nossa irmã Conceição. Vamos vibrando a todos os hospitais, vamos vibrando a todos os enfermeiros, médicos, os doentes que lá se encontram. Vibrando também a todas as famílias que estão acompanhando os seus doentes. Vamos vibrando muito amor e carinho aos orfanatos, creches, aos asilos, muito amor a todos esses lugares que mais necessita. Vamos vibrando a todos os moradores de rua, vamos vibrando a todos os lares, que Jesus leve o Evangelho a cada lar, que a cada lar tenhamos paz, harmonia, compreensão um com o outro, paciência, tolerância. Que Jesus abençoe a todos os lares. Vamos vibrando aos nossos lares. Que Jesus entra em cada lar e principalmente aqueles familiares mais difíceis de se conviver. Vamos vibrando também a todas as escolas, aos professores, aos alunos, às famílias. Vamos vibrando, vamos deixando uma vibração bem especial nas mãos do plano espiritual, utilizar onde for mais necessário. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos elevar nossos pensamentos e essas vibrações aos nossos assistidos, aqueles que precisam de energias positivas. Ademir Eduardo Bento, Adolfo Lenharo, Adriana Gomes, Adriano Antônio Filho, Alice Helena Pérez, Aline Malanga, Alexandre de Menezes, Amanda Machado, Ana Júlia Machado, Ana Paula Ferreira Rovani, Ana Regina Zuccheto de Menezes, Andressa Goulart Soares, Antônio Carlos Gise, Arthur Mazucci, Benício Nunes Cassiolato de Oliveira, Bernardo Malanga de Souza Coelho, Carlos Alberto Maia, Clarinda Conceição Pandini Raimundo, Cristiane Zanqueta, Dante Marques Gonçalves, Débora Gaudêncio, Dirceu de Oliveira, Domingos Roque Galvani, Douglas Abnagim, Edna Cristina Goulart, Edna Jimenezes, Eduarda Gise Roque, Eduardo Machado, Elvira Saran, Fábio Ribas Kramer, Fátima Dias, Fernanda Ranzani, Fernando Nunes de Oliveira, Flaviana Assunção, Francisco Manuel Casselli de Menezes, Gabriel Mazucci, Gabriela Morgante, Genésia Saran, Gilberto, Giovana Kramer, Guilherme Gabriel Romagnelli, Helena Conceição, Helena Nogueira Ribeiro, Heloísa Kramer, Henrique de Oliveira, Isabela Rota, Ivanete Correia de Moraes, Jane Augusta Pires Pereira, Janice Cassiolato Marques Guaçábia, Jéssica Santos Silva, João Abnagim Filho, João Maríngolo, João Nunes Cassiolato de Oliveira, Job Ferreira Nogueira, José Carlos Gonçalves, Júlia Daça da Silva Santos,
Júlia Profilha Julice Mazuti Pazuki, Juliana Marsola, Kelly Toesca Feliciano, Lacácio Arruda, Leonardo Correia Imafu, Lesiana Santos Silva, Liliane Giglio Figueiredo Pereira, Liliane Blaia Martinez Bife, Luíde Teodoro Ribeiro, Lucimar Oliveira Sales, Luciana Rota, Lúcio Souza Coelho, Manuela Gaeta Blasi, Marcela Fortini, Márcio Luiz Pazuki, Marco Antônio Barbosa, Marco Aurélio Goulart, Marco Giardi, Margarida Conceição, Maria Camila Cruz, Maria Clara Campos Ferreira, Maria Cecília Pires Pereira, Maria Cristina Caselli de Menezes, Maria Helena Valim Pérez, Maria Júlia Mandadori Lima, Maria Luísa Mandadori de Carvalho, Maria Paula Santos Silva, Maria Tereza Carvalho, Mariana Pistelli, Marlene Midon, Marta Helena Abnagin Gelesson, Mauro Perini Antunes Ribeiro, Michele Zampar Silva, Monize Galante, Osvaldo Antônio Fantin Júnior, Neide Goulart, Olinda, Paulo César da Silva, Patrícia Maria Teodoro Ribeiro, Rafael Zamur, Ricardo César Madalena Batista, Rubens Cascapeira, Samuel Rosa Severino, Sandra Marina Lenharo, Sérgio Henrique Anequini, Silvana Gonçalves Rangel, Silvia Helena Abnagin, Sofia Almeida, Suzete Carvalho Kramer, Tadeu Benetti, Tarcísio José Teodoro Ribeiro, Tatiana Alexandre, Tainá Andrade, Terezinha de Jesus Vilaça Cassiolato, Wanda Gonçalves dos Santos de Resende, Vanessa Cecília Martins, Vera Lúcia Alexandre, Valquíria Machado Lessa, Wesley Rota, William Abnagin. Todas as escolas do Brasil e do mundo, todos os alunos e professores, escolas ETEC Dr. Francisco Nogueira de Lima, Instituto e todas as escolas de Casa Branca. Vibramos pelos abrigos de idosos de Casa Branca e para todos os abrigos do Brasil e do mundo. Também enviamos nossas vibrações aos desencarnados. Adriana Benetti, Alain Rangel Filho, Ana Paula Brando de Lena, André Maríngolo, Aríval Kramer, Arthur Inácio Mateus, Assis Miguelito, Bárbara Menegatti, Breno Dávila Pinheiro, Caetano Paluan, Daniel José Rita, Dave McLean, Denis Amaro de Lena, Diogo Gonçalves de Almeida, Elizabeth Tenreiro, Giovanni Silva Pereira, Hélia Coelho, Isadora Machado, Juliene Rodrigues, Hermenegildo Osvaldo Sabaim, Lucinéia Marli Vasconcelos Paiva, Luiz Gustavo Santos Silva, Márcio Espíndola, Maria Aparecida Siqueira Cosse, Maria Benedita Dias, Maria da Penha Gato, Maria Elisa S. Soares, Maria José Malafate da Silva, Mariana Piccolo, Mateus Henrique de Oliveira, Maurício César da Silva, Maurício Zanqueta, Neuza Corso, Osvaldo Soares de Oliveira, Silvio Medeiros, Terezinha Nalim Penteado, Valdir Donizete Severino, Valesca Gomes de Souza Dalbério. Que todos recebam as nossas vibrações, pensamentos positivos. Vamos assim, encerrando os nossos estudos da noite.
Primeiramente, agradecendo aos amigos espirituais que estiveram conosco, que estiveram nos ligando em pensamento. Vamos agradecer ao aprendizado, vamos agradecer a todos os benefícios que nós recebemos durante este estudo. Que os irmãos desencarnados que vieram estudar conosco, que eles possam ter saído daqui também esclarecidos e que nós possamos nos comprometer no próximo domingo estarmos novamente junto ao estudo. Vamos pedir uma boa semana a todos nós, que os amigos espirituais possam continuar conosco durante toda a semana. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, e até o próximo domingo. Que assim seja. Tudo bem. Todos estão bem? Tudo bem. Olha. Beleza. Algum comentário, alguma lembrança? Diga, Marlene. Eu gostaria de, antes de a gente encerrar, saber da Fernanda, se a gente tem notícia do Bernardo. Ah, sim. Falei com a tia dele essa semana, ele continua internado, fizeram uma tracostomia nele, mas ainda sem reação. Se você tiver notícia, passa para a gente, Fer, por favor, tá? Deixar, falo sim, Marli, obrigada. Obrigada. Então, pessoal, vamos continuar orando, porque a coisa está ficando difícil. Né? Antes de a gente encerrar, vocês poderiam me esclarecer a história do sorvete? Ah, sim, claro. Domingo que vem, que a gente for lá, a gente pensou em levar sorvete para eles. Então, a gente juntaria dinheiro, compraria um tanto de sorvete, é isso, né, gente? Isso. E levaria para eles sorvete ao invés de bolo. Parece que as moças lá que trabalham lá, elas também querem colaborar, né? É isso? E quando será a visita lá? Agora é 29, no dia da sua palestra. Dia da sua palestra. É para a gente ficar calma, a gente vai lá no abrigo. Eu não queria ouvir isso. Então tá, então a gente vai, não é individual, cada pessoa compra, não? Ah, mais fácil juntar e comprar um tanto, né? Você acha melhor? Tá. Ah, eu acho. Vocês não acham? Isso é meu acho, eu quero ver o que os outros acham. A gente poderia ver quanto fica, tem aqueles potes grandes. E aí ver quanto fica para comprar, porque aí é um sabor só, não fica aquele negócio. Porque eles são iguais criança, né? Ah, mas chocolate, mas eu quero esse, eu quero aquele, aí fica um sabor só. Não é uma ideia. Então, Vocês querem que eu veja com o Fernando Romano, porque ele compra em quantidades, ele vai buscar, parece que em Rio Claro. Se ele consegue trazer para a gente num preço mais acessível? Ótima ideia. Pode ser. Ô, Marcelo, veja quantos precisaria. Precisa de ver a quantidade, exatamente o que eu ia falar. Eu vou ver essa semana sem falta. Tá bom. Para a gente saber. Aí você passa para mim, eu não é uma promessa, porque não depende de mim, né? Sim. Mas eu vou estar falando com ele, porque o sorvete onde ele compra é muito bom.
Uhum. O que não impede que os outros vejam em outros lugares também, né? Sim, sim. Sim. Porque se não der lugar, se não der certo num lugar, dá certo em outro. Nós estamos falando de sorvete e palito. Então, não Tem que sei. ter de massa. Eu acho que é de Eu sei que massa. tem massa também, mas tudo bem. Massa. Bom, para mim é diferente. Eu acho que sei lá, acho que massa talvez seja melhor, não sei. Eu acho que de massa. Marcelo, é de massa. A gente que é mulher, a gente tem demais. Tem uma senhorinha É. lá que não tem nenhum dente na boca, coitadinha. Ela vai comer. Verdade, Fê. Massa é mais Pronto, fácil. massa. Já Resolvido. convenceu, já. Tá, então, se qualquer informação que vocês tiverem, que já tiverem, eu vou ter, com certeza, a quantidade para reunião de quarta-feira. Quarta-feira a gente conversa sobre isso. Isso. Beleza? Pode ser perguntando, né? Quanto que a gente precisa comprar para essa quantidade de pessoas. Sim, quanto antes melhor, né? Isso. Ok. Beleza, então. Boa semana para vocês, pessoal. Boa Boa semana, semana, até pessoal. quarta. Obrigada. Deus quiser. Tchau. Tchau, dona Clara. Fica com Deus. Tchau, gente. Tchau, tchau. Todo mundo. Tchau, Tchau, dona tchau. Clara. Boa noite. Boa Até semana. Deus quarta. abençoe. Tchau, tchau. Assim seja, amém.